Nosso bate-papo de hoje é com o Gustavo Guerrante, que é um grande protagonista dos setores da infraestrutura e que atualmente é o presidente da Sedurp, a companhia responsável por implementar um projeto muito emblemático, que é o Porto Maravilha. É de interesse do município que a área se desenvolva, é de interesse da Caixa que o mercado imobiliário aconteça e é da capacidade da prefeitura realizar essas intervenções de forma a requalificar a área. De fato, o Rio hoje vive um momento difícil, vem tentando sair de uma crise, além de tudo uma pandemia, que para a gente que precisa botar as pessoas circulando, fazendo acontecer, dificulta ainda mais. Projetos desse vulto envolvem negociações de longo prazo, eles envolvem uma dinâmica que precisa ser atualizada, os contratos precisam sobreviver para eles serem atualizados, que não há nenhum mal nisso. A nossa arte aqui na Sedurp, como ente público, gestor do projeto, entender se aquele investimento, se aquela região, se aquele processo é adequado ao interesse público. Infelizmente, na gestão anterior, houve uma preferência muito grande por judicializar todas as discussões. Então, isso cria um custo administrativo imenso, custo mesmo, custo financeiro, custo de homem-hora, e custo de tempo. A gente tem uma área de 5 milhões de metros quadrados que 87% da infraestrutura foi feita e que os demais que faltam estão mapeadas, desenhadas e com projetos prontos. Ou seja, eu nem sequer preciso de entrar num processo de licitação de PMI, de o que quer que seja, para desenvolver estudo para abraçar essas obras, entendeu? É sempre uma grande aposta no Rio de Janeiro, no setor imobiliário. A gente tem ali o principal terreno de investimento imobiliário do VLT, é um terreno entre Barra de Tijuca e Jacarepaguá, que o tamanho é quase um Leblon inteiro. Quem não conhece o Porto Maravilha ainda não milita no setor de infraestrutura, e eu diria o mesmo de Gustavo Guerrante, meu super convidado aqui de hoje, aqui nessa presença virtual, querido? Porque nós estaríamos juntos presencialmente, jantando possivelmente a essa hora, mas Sim. Tivemos aqui que nos adaptar, e eu te agradeço pela sua disponibilidade e paciência de enfrentar esse momento da melhor forma possível. Muito obrigado, Isadora. Prazerzaço estar aqui de novo. O último debate que a gente fez junto, foi em 2016. Eu estava terminando minha experiência na prefeitura, já após Olimpíadas, algumas dessas obras de infraestrutura já implementadas. Já aproveitar que quem não conhece o projeto Porto Maravilha, como você mencionou, não só não milita na área de infraestrutura, como já está feito o convite para conhecer assim que essa questão de pandemia, a questão da pandemia deu uma aliviada para a gente, a gente também a gente está louco para encher isso aqui de evento, assim, já te adiantando aí, dando um teaserzinho de algumas coisas que a gente vai conversar. Uma das missões aqui, assim que o crescimento aí dos casos e, enfim, que a vacinação avance, ter muito evento aqui no Porto Maravilha, como já foi em outros anos, já foi em 2014, já foi em 2015, que isso aqui, 2016 era um point das Olimpíadas, um point da Copa, a gente botava milhões de pessoas aqui. Eu espero que volte a ser como já foi, e voltará. Voltará, com certeza. Aí o Infracast vai cobrir, querido? A gente vai aí para cobrir os eventos e falar. Por favor, já está feito o convite. Já está aceito. Olha, não pode ser convite de carioca, hein? Eu falei para ele. Não. Não é. É um convite que está firmado aqui com toda a audiência do Infracast, hein? Manda um ofício assim que a gente terminar aqui a entrevista. Fechado. Então tá bom, já eu pego o voo. Querido, vamos começar aqui então falando, para quem não conhece, do Porto Maravilha, o que é esse projeto e por que ele é tão emblemático, Porque a gente ouve falar muito dele, a gente sabe que ele foi constituído de uma forma totalmente pioneira, inusitada, ainda mais para a época, e se valendo de ferramentais que se compõem para formar uma grande intervenção. Conta um pouquinho como é que foi a concepção desse projeto e você sempre aí na vanguarda, sendo um dos responsáveis por ele, por tantos outros que estão aí recheando, na verdade, a agenda de PPPs e concessões do Rio de Janeiro. Então, fala pra gente como é que foi isso aí. Legal. Isadora, assim, essa região aqui, pra gente que conhece um pouco mais tempo, por ser carioca, conviver, até aqueles que não são cariocas, mas que conheciam bem o Rio, é uma área que já havia sofrido algumas tentativas de requalificação. O que geralmente acontecia era que acontecia em soluços porque
não se dava uma solução global. Algumas empresas, eventualmente, né, às vezes você tinha uma ação do Estado pontual numa praça, numa avenida, uma melhoria, etc. Algumas empresas vinham, abraçavam essa questão, e no momento seguinte passava-se por um outro soluço. Isso aconteceu muito na década de... Já ainda na década de 90, né, início de 2000, algumas empresas apostaram na região e acabaram ficando numa região ainda não requalificada, com a elevado da perimetral aqui, com todo aquele peso urbanístico que tinha. É um projeto que faz todo sentido, não à toa, né? Aconteceu, eu cheguei aqui, eu era de uma extinta, né, uma secretaria que existia na gestão anterior, a Secretaria de Concessões e PPPs, né, que hoje ela não existe mais. Encontrei, né, o Porto já, a PPP do Porto já em desenvolvimento, né, na época o presidente da Sedur era o Jorge Arraes, que depois virou secretário, com quem eu vim a trabalhar. E o que se conseguiu aqui foi uma modelagem, Isadora, em que se conseguisse a totalidade dos recursos para a realização dessas obras de infra, associada a um conjunto de serviços de manutenção, operação, por um período longo de tempo, de uma única vez. Então, essa totalidade de recursos numa única condição, numa única negociação, permitiu que se criasse um fundo, né, um fundo de investimento, que é responsável por remunerar essas obras e, posteriormente, operar e manter. Foi isso que permitiu a demolição da perimetral, que acho que era o símbolo, o maior emblema, acredito eu, né, dessa obra urbanística e de infraestrutura imensa. A reconstrução, a transformação da antiga região que era ocupada pela perimetral num bulevar, né, a Orla Conde, né, denominada Orla Conde, mas na ocasião, como a gente ia fazer a Olimpíada, era o Bulevar Olímpico, e a requalificação de toda a infraestrutura existente nesses 5 milhões de metros quadrados que estão aqui atrás de mim, nessa foto, né, que é toda essa área da Presidente Vargas, para quem conhece bem Rio, da Presidente Vargas em direção à Baía de Guanabara, e algumas partes ali da Avenida Rio de Janeiro, ali na beira da Bahia também. Hoje, já entrando aí em alguns detalhes, né, porque às vezes a gente acaba esquecendo um pouco ou diminuindo um pouco do que é o vulto de uma obra dessa, né? Hoje a gente tem aí 87, para ser mais preciso, 87,15% da totalidade das obras de infraestrutura realizadas. Evidentemente que há um peso imenso nisso aí de Rodrigues Alves e perimetral, né? Era um peso muito grande. E os túneis, né? A gente fez aqui 3 túneis, sendo um deles muito grande, né? O Marcelo Alencar, tudo dentro desse investimento, né, Isadora? Já me estendendo um pouco, dentro desse investimento do fundo. É um túnel com 3 galerias em cada sentido, né? São 3 quilômetros e 300, 3 quilômetros e 200, cada uma dessas galerias. É um túnel que chega aí a 42 metros abaixo do nível do mar. Ele tem uma operação toda especial, com bombeamento para drenagem, bastante complexo e único no Brasil, diga-se de passagem. Né, a qualificação de segurança no mais alto padrão, recebeu até um selo de alto padrão para túneis, existe esse comparativo. Tudo feito dentro desse projeto. Dentro desses CEPACs, os títulos, aí entrando no detalhe da sua pergunta, né? Esses títulos de potencial adicional construtivo, que foram criados mediante a aprovação da lei lá em 2009, no qual eles foram precificados, esses títulos compuseram esse fundo para remuneração dessas obras de infraestrutura. Esses títulos ainda estão, né, em estoque da Caixa. A Caixa foi a grande compradora desse estoque de CEPACs, né, os certificados de potencial adicional construtivo, e esse fundo ia liberando as obras conforme os principais marcos iam acontecendo. Se remunera da venda desses CEPACs para construção imobiliária.
na região. Toda essa região aqui acabou tendo também um tratamento todo diferente em termos de operação, manutenção. É uma área que tem um paisagismo diferente, tem um calçamento diferente, um sistema de recolhimento de resíduo sólido diferente do resto da prefeitura, tá, Isadora? Não, isso tudo que você está me contando é super interessante, porque dá conta de nos mostrar realmente, né, esse pupurri de diversos elementos que contribuem para requalificação da área de fato, né? Então você entrou um pouquinho no detalhe de como esse projeto, ou como vocês conseguiram alcançar a financiabilidade desse projeto, né? Então o Rio cidade tem aí uma particularidade que eu acho sensacional, em especial nos eventos desportivos que marcaram uma década, que é justamente um potencial de crescimento se valendo aí, né, da especulação, no bom sentido, imobiliária, para gerar valor e da associação com a infraestrutura como indutor, inclusive, desse potencial a ser explorado. Então, eu acho que o Porto Maravilha, de fato, é um projeto absolutamente emblemático, porque ele consegue, e eu acho sim de forma inédita, contemplar tudo isso no mesmo desenho. E aí você me disse que a Caixa foi o adquirente aí desse primeiro estoque, né, para poder dar aí, né, o ponto inicial para todas as obras e para sustentar todos os pilares de relacionamentos institucionais que são necessários para fazer com que isso se desenvolva, possivelmente considerando um crescimento e uma valorização imobiliária de ativos e possivelmente também de um mercado secundário que se abriria no curso aí dos anos, certo? Assim, é uma expertise da Caixa essa questão de venda, financiabilidade de imóvel. Eles têm isso, né, no seu, acho que é um dos principais pilares aí do portfólio da Caixa. Eu acho que não tem um ator mais interessante, né, nesse caso, para ser o adquirente, além de todo o tecido de desenvolvimento que ela puxa, que ela induz como ente federal, essa expertise que existe na Caixa de financiamento de imóveis, de venda de imóveis, dessa indústria. É uma coisa, é o conhecimento deles, é uma coisa que está no DNA da Caixa, né? Evidentemente que imóvel é um ativo que sofre ao longo do tempo, né? Ele é um ativo que sofre os altos e baixos. A gente tem momentos de maior valorização e alguns de desvalorização. É impossível prever, mas faz parte da dose de risco de um empreendimento. O interessante aqui é que você tem um risco compartilhado, aí já entrando aí nos nossos detalhes, né, da nossa seara, né, de PPPs, né, em que esse risco, de fato, ficou compartilhado. E é de interesse de ambas as partes. É de interesse do município que a área se desenvolva, é de interesse da Caixa que o mercado imobiliário aconteça, né? E era de interesse da prefeitura, e é da capacidade da prefeitura realizar essas intervenções de forma a requalificar a área. Então, você tem todo um compartilhamento de risco. É evidente que, no momento em que você tem uma crise muito grande, o valor do CEPAC vai tender a cair, porque você tem menos gente interessada em empreender. E aí você até tocou num ponto bastante interessante, Isadora, que aí eu não posso deixar de falar, como carioca, né, e como gestor aqui do contrato, que, de fato, o Rio hoje vive um momento difícil, né, vem tentando, né, sair de uma crise que já perdura, né, há um bocado de tempo, né, todo um problema de ex-governadores com problemas na justiça, problemas de ordem econômica, tudo isso, além de tudo uma pandemia, né, que para a gente aqui, para a gente municipalidade como um todo, qualquer ente, mas para a gente setor que precisa botar as pessoas circulando, fazendo acontecer, dificulta ainda mais. Mas tem o mercado imobiliário do Rio, ele tem uma característica especial. Existem oscilações de preço, sempre existiram, mas é muito interessante que principalmente residencial no Rio, ele nunca
passa de um piso. Essa é uma verdade. Assim, ele nunca chega num valor, vamos dizer assim, baixo demais. Tá? Aí existem, acho que, N razões. Acho que existem razões de quem não quer sair daqui, existem razões de quem tem interesse, de alguma forma, ter uma ponte, né, aqui no Rio. Claro que, novamente, a gente tem que fazer todo um trabalho, de novo, né, um trabalho grande de prefeitura, de governo de estado, de trazer, né, o Rio de Janeiro perdeu muitos talentos, perdeu muitos empregos, né, sofreu mais até do que algumas outras cidades, municípios e estados, mas, de certa forma, é uma cidade atraente do ponto de vista, principalmente residencial, eu diria. Tá? Esse piso que a gente vê tem um piso de imóvel aqui que não desce dele, não. Eu acho isso é um aspecto muito positivo de um projeto desse tipo no Rio, entendeu? No Rio de Janeiro. O corporativo na Faria Lima, né? Assim, acredito que jamais uma CEPAC de corporativo na Faria Lima vai perder valor, né? Concordo plenamente. Inclusive, vai reservando aí um terreno aí para mim, porque você sabe que minha família tem boa parte no Rio, e aí tem planos de ir para aí. E até, né, a gente já conversou sobre esses planos até mais detidamente, né, querido? Vai reservando. Tá reservado. Vai ter muita coisa boa aqui no Porto, você vai ter vista eterna para a Baía de Guanabara, ver o Museu do Manhã. O visual é incrível. E é mesmo, posso atestar aqui de carteirinha, sou carioca fã. Mas deixa eu te perguntar uma coisa sobre essa questão, lógico, da valorização imobiliária. Lógico, é uma aposta, né? Até Sim. Por isso, as concessões, enfim, as PPPs, elas são realizadas aí num longo prazo, até para que a gente possa, enfim, aproveitar os ganhos e as eficiências, né, tanto da atuação do privado, mas também apostar, fazer uma aposta. É como se fosse um título, né? A gente faz uma aposta, compra aquele título apostando que ele vai performar e tudo bem, faz parte do jogo. Você mencionou uns aspectos muito interessantes que dizem respeito a vários dos projetos de infraestrutura que a gente conhece, com os quais a gente lida e que são desafios justamente de ser aí equacionados na matriz de riscos, né? E eu estava pensando aqui no Porto Maravilha, você me disse que a gente não tem nenhum imóvel que esteja embaraçado. Nós temos muitos imóveis que estão livres e desimpedidos, e um dos desafios, né, de quem mexe com infraestrutura é justamente ter disponibilizado pelo Estado, pelo poder concedente, né, Estado aqui lato sensu, os imóveis em que a intervenção vai ser feita. E esse, enfim, é um desafio clássico. A gente fala sobre as desapropriações, a gente fala sobre as contaminações de solo, a gente fala sobre os problemas de regularização fundiária, enfim, e são inúmeros que estão aí nessa esteira, além do licenciamento e todas as demais questões aí que acompanham essa nossa jornada de implementar projetos de infraestrutura. Então, no primeiro desafio aqui que eu queria te perguntar, que é justamente a possibilidade de a municipalidade entregar para a iniciativa privada os terrenos de fato desembaraçados, como que isso funcionou, né? Desde o início, Sim. Ou enfim, isso foi algo Sim. que foi sendo realizado com liberdade, inclusive para que a concessionária apoiasse no desembaraço dessas áreas? Me conta um pouquinho. Essa força-tarefa, né, vamos chamar assim, Isadora, isso começou até mesmo antes, entre governo estadual, municipal e federal, antes até mesmo do processo licitatório, né? Antes na concepção ainda, né? Já tinha sofrido consulta pública, audiência pública, essa história. Mas existia como requisito, inclusive, para determinadas ordens de início, a solução da questão fundiária. Então, existia obrigações definidas entre Estado, município e governo federal, caso aquelas obrigações de desembaraço não acontecessem, não eram dadas as ordens de início daquelas etapas. Então, isso foi, de fato, uma força-tarefa em Procuradoria, AGU, Procuradoria-Geral do Estado, Procuradoria-Geral do município, um grupo dedicado a isso. Aqui no município a gente tinha aí, eu não me lembro exatamente, mas era um grupo aí de mais de 5 procuradores exclusivamente dedicados ao assunto, resgatando todas as pendências. A gente aqui, essa área, pontualmente, é uma área que já sofreu muito, né? O governo, aqui já foi Estado da Guanabara,
Então tem toda uma questão de propriedades que foram passadas para o governo do Estado, que foram passadas para o município, que foram dadas para o governo federal e foram dadas em dação de pagamento. Junte-se a isso muita área de marinha, muita área de docas, toda essa atividade, área de atividade de exploração portuária. Então, assim, isso foi de fato uma força-tarefa das 3 camadas, Isadora. Isso começou antes ainda do processo licitatório, e elas eram marcos contratuais, quer dizer, marcos para ordem de início. Então, você tinha grupos dedicados, e aí houve, de fato, uma força-tarefa combinada e acordada nos 3 níveis de desembaraçar. É evidente que isso gera um conjunto de atividades e compromissos que todas essas partes têm que atender. Algumas delas nós estamos solucionando até hoje, assim, isso é inevitável, isso faz parte de um processo desse vulto. Compensações fundiárias, troca de terreno, pedaços, vamos dizer assim, pedaços de terrenos que foram compensados em outras regiões. Todo esse arranjo teve que ser feito nos 3 níveis e, em alguns casos, privados também. Negociação de desapropriação, né, de troca, etc., isso nunca foi feito nesse contrato por um ente privado, tá, Isadora? Essas negociações, até mesmo nos outros contratos da Prefeitura do Rio, Transolímpica, Transcarioca, que envolveram muita desapropriação, sempre quem conduziu essas negociações para a desapropriação foram a Procuradoria. Não à toa, foi uma fase bastante atribulada da Procuradoria aqui na antiga gestão. Eu diria que aí entre 2010 e 2015 eles sofreram bastante. Né? A gente teve aí Vila Autódromo, teve Estrada dos Bandeirantes, teve muita desapropriação nessas regiões. Pois é, só quem já viveu um processo de desapropriação assim de grande vulto sabe o quanto isso é importante para o projeto, difícil de ser realizado, porque no caso aqui de vocês, como você bem colocou, você tinha um diálogo interfederativo muito contundente, né? Então, prefeitura, Estado, União, se valendo aí de todos os mecanismos de diálogo para uma atividade, para uma finalidade comum. Mas nos processos de desapropriação, além de você ter os poderes, né, executivo, aí atuando em todas as esferas, você tem que também dialogar com o poder judiciário, né, porque elas se processam no judiciário. Então, de fato, você ter mencionado aqui a PGE como protagonista, eu posso imaginar que foi realmente um grande trabalho que foi conduzido aí pelos procuradores. E a gente tem que, assim, Isadora, foi importante até você tocar nesse ponto, que aí toca num outro ponto que você acabou de mencionar, que projetos desse vulto, eles envolvem negociações de longo prazo, eles envolvem uma dinâmica que precisa ser atualizada, né? Os contratos precisam sobreviver para eles serem atualizados, e não há nenhum mal nisso. Então, por exemplo, eu hoje mesmo estou tratando de algumas ainda, né? De algumas negociações de terreno que docas tem com a gente tem com docas, compensações à SPU por determinados terrenos que nós usamos. Então, isso está acontecendo até hoje, né? Muitos anos depois da assinatura do contrato. E não há nada, assim, nada de anormal nisso, tá, Isadora? Isso faz parte. Acho que às vezes um novo gestor senta na cadeira e vê assim, nossa, mas foi deixado um passivo enorme e tal. Ele é inexorável de contratos dessa magnitude. A questão que você vai fazendo, você vai conciliando e adequando e adaptando até o contrato ao longo da vida dele para que comporte essas mudanças. Até porque você pode ter um terreno lá que você pensava em botar uma rodoviária e o interessante para ele seja um residencial. Né? E o contrato tem que comportar isso. O que a gente tem percebido é que esse contrato, lógico, ele tem aí todo um trabalho de reequilíbrio a ser feito, né, que é uma coisa que a gente já começou a atacar, a gente deve falar mais um pouco disso agora nos próximos minutos, mas que são perfeitamente normais. Acho que o ponto que eu queria salientar, reequilíbrios de grande vulto, né, inclusão de escopo é uma coisa perfeitamente normal, não é uma especialidade do Rio de Janeiro, do Brasil, né?
uma jabuticaba, é uma coisa que todos os países que fizeram PPP e concessão em grande escala sofreram. Mas a gente tende muito sei lá, ainda acho que há um imediatismo muito grande nesse sentido. Aí realmente eu não sei dizer, confesso que eu não sei dizer de vivência se esse imediatismo é uma coisa cobrada da mesma forma em todas as regiões, locais e países, tá? Mas em base em literatura, esses reequilíbrios, né, redução aí, falar em, né, projetos, inclusive projetos de rodovia que sofreu 50% de redução de escopo. Isso já existiu, não tem nenhuma novidade aqui. Exato. Eu acho que esse é um tema até que a gente teve a oportunidade de discutir em vários grupos dos quais a gente participa, e até nós Sim. dois, lá em 2016. Eu me lembro muito de a gente tentar propor uma coisa que era vista como vanguardista, né? Mas que, de alguma forma, já muito praticada na doutrina e na prática estrangeira, que é dessa elasticidade para se renegociar contratos, né? E era justamente nesse ponto que eu queria chegar, então foi perfeita a sua fala, Gustavo, porque acho que esse mecanismo que vocês adotaram, e aí passando inclusive pelo fundo, que você bem mencionou, e na convivência com a concessionária e com a própria Sedurp, imagino que haja um comitê de investimentos que vai orientando também a política, ou uma governança específica que vai sendo aí estabelecida para lidar com as prioridades do planejamento de, digamos, curto, médio e longo prazo, mas também atendendo a uma necessidade que faça sentido do ponto de vista do investidor, e isso é perfeitamente legítimo, mas que também não se dispa, né, dos interesses e também legítimos do setor público, aí da política pública. Me conta um pouquinho como que funciona essa governança, esse diálogo entre os diversos atores para equilibrar os pratinhos entre o que o mercado quer e legitimamente quer e o que o governo quer e legitimamente quer também. Exato. Um fundo de investimento, ele é regulado, ele tem um comitê, né, ele tem uma governança super, né, bem estabelecida. Isso traz uma robustez, uma segurança que o privado precisa para investir. Afinal, você não está investindo numa coisa pequena. A gente está falando aqui de grandes terrenos para construções de alguns casos de 150 metros, que é o que é permitido em algumas áreas aqui do Porto Maravilha. Então, assim, toda essa governança já foi pensada nesse sentido, ou seja, uma questão de dar um pouco mais de agilidade, mais transparência, simplificar a governança e dar uma governança robusta. A nossa arte aqui, vamos dizer assim, arte aqui na Sedurp, a gente, como ente público, gestor do projeto, entender se aquela governança, se aquele investimento, se aquela região, se aquele processo é adequado ao interesse público, né? Então, do ponto de vista aqui da Sedurp, eu não tenho que me preocupar só, vou vender terreno e CEPAC e, né, acabou. Eu tenho que olhar, eu tenho que trazer serviço, eu tenho que botar serviço para as pessoas que vêm para cá, tem que ter segurança, eu tenho que ter uma iluminação que esteja funcionando de forma adequada. Então, se eu botar ali um galpão, determinado, supondo aqui, né, se eu boto um galpão numa determinada área que eu quero ocupar, que eu preciso ocupar, eu mato um possível residencial, que a pessoa não vai andar ali, né? Se eu boto uma pista mais veloz, sem sinal, etc e tal, eu estou dando nitidamente uma vocação comercial. Então, assim, do nosso lado aqui, Sedurp, a nossa arte tem que ser, aliás, entender o interesse público dentro do projeto do Porto Maravilha. Como é que eu quero dizer? Não adianta eu simplesmente achar que a única coisa que eu preciso aqui são 5, 15, né, parques de diversão. Né? Eu não preciso de 15 parques de diversão. Não estou dando um exemplo esdrúxulo, mas é para, né, ilustrar. Embora a Tereza fosse gostar, né? Adorar. Ainda mais ela que nasceu na pandemia e está enclausurada, né, coitada? Tadinho. Em breve ela vai poder usufruir dessa maravilha que é o Porto Maravilha. Isso aí. Vou trazer muito. Então, essa é a nossa principal missão. Para isso, a gente tem, claro, alguns mecanismos, né? Ou seja, terrenos / CEPACs, que é, vamos dizer assim, uma forma natural de controle, porque eu consigo dar um interesse público nessas destinações. Eu participo dessas reuniões
de investimento, então eu sei quem está vindo para cá, qual é o interesse, que empresas estão vindo, né? A gente se atualiza desse negócio o tempo inteiro. Então, por exemplo, o Aqua, né? O Aqua é o maior projeto, é o maior prédio corporativo aqui da região, né? É o projeto famoso, do Norman Foster, né? Projeto desenvolvido pela Tishman. A gente acompanha tudo que acontece lá, porque me interessa saber. Aliás, a Caixa se mudou para lá, pegou 3 andares desse prédio para sua equipe. Eu acompanho todo mundo que vem para a região, porque eles são meus inquilinos, né, que eu tenho que estender tapete vermelho, né? Então, Icatu, L'Oréal, né, a Enel, que também está vindo para cá, estou citando aí as grandes empresas, né? Tem um grande escritório de advocacia que está aqui, o Cheque, que eu tento entender quais são as demandas também desse público, né? E a partir daí discutir com esses atores que já estão aqui, com a Caixa inclusive, qual é a melhor atuação, né? A gente está agora o Aqua, citando por acaso esse empreendimento, né? Porque é o de maior visibilidade, né? O L'Oréal é exclusivo deles, eles têm um prédio exclusivo para eles. Ele atingiu contratualmente 85% da ocupação, reduziu muito a vacância. Então a gente já vai ter uma situação diferente aqui, por exemplo, de infraestrutura necessária, porque em a pandemia aliviando, em agosto a previsão é ter 6 mil pessoas trabalhando ali. Então são 6 mil pessoas que têm que pegar o VLT, 6 mil pessoas que vão almoçar, que vão tomar café, que vão conviver na região. Como é que eu atendo também esse público, entendeu? É uma preocupação. Perfeito. É uma preocupação, mas ao mesmo tempo é uma solução, né? Porque essa flexibilidade que vocês conseguiram contemplar na modelagem, de alguma forma enfim, a solução, né, para equacionar aquilo que se apresenta como necessário e, enfim, ao mesmo tempo não travar a criatividade e o movimento natural da cidade, né, para que promova essa ocupação, para que promova essa revitalização. Enfim, e o mecanismo ele tem que contemplar essa flexibilidade, mas a gente sempre fala, né, Gustavo, também mantendo a previsibilidade. Aí, então, retomando um aspecto que você mesmo mencionou sobre os desequilíbrios, enfim, as recomposições do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, porque, lógico, existia uma expectativa legítima, né, do concessionário ao investir nesse negócio, e essa expectativa ela passava por uma razão que contemplava aí os investimentos que eram necessários, projetados e tudo mais. É claro que eles não são escritos em pedra e assim vai ser e aquilo vira lei, mas de alguma forma uma moldura contratual que considerava determinados investimentos e um retorno atribuído para isso. E é claro que isso aí entra nas discussões do desequilíbrio e tem que ser colocados também à luz dessa flexibilidade que é muito necessária, muito bem-vinda, eu acho até extraordinária da forma como vocês conseguiram colocar aqui. Mas como que ficam essas discussões, então, sobre a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro? O que é tão extraordinário a ponto de gerar desequilíbrio, né? Quais são os tais dos eventos de desequilíbrio num contrato que tem no seu DNA essa natureza de ser flexível, de contemplar uma mutabilidade bacana para adotar aí aquilo que seja importante para o mercado e também para o setor público, né? Sim. A gente está justamente nessa fase, né? Assim, não é aqui, né? Não é meu foco, claro, discussões políticas aprofundadas, acho que não é o nosso fórum, mas a gente tem aqui, Isadora, infelizmente, teve uma situação em que esse contrato, de certa forma, ele foi abandonado, né, por um período de tempo muito longo, porque por uma questão ideológica, isso também tem que resistir, o contrato aí também, o ideal é que ele até resista a esse tipo de... tenha mecanismos de resistência para esse tipo de coisa, né, para esse tipo de fenômeno, mas não havia, né, a gestão anterior, ela entendia que PPP não é um bom negócio, tá? O que entendia para cá, entendia para o VLT. Era um entendimento ideológico realmente expressado em palavras, ou seja, não é aqui o atual gestor querendo falar mal do antigo prefeito, tá?
porque era uma questão ideológica, declarada, e por aí vai. Então, assim, associe-se a isso toda uma crise que vem desde de 2015, 14, 15, é um contrato que, quer dizer, é uma realidade que mudou demais. Mudou demais do ponto macroeconômico, microeconômico, contratual, realidades, perspectivas. Então, assim, tudo isso mudou sobremaneira nesse período. A gente tem um contrato que foi pensado, né, e projetado num momento de maior pujança política, de maior pujança, desculpe, perdão, maior pujança econômica, não só do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro. O Rio de Janeiro talvez um pouco mais, porque havia aquele horizonte de Copa e Olimpíadas que, de fato, alçavam aí o Rio de Janeiro, né, num patamar um pouquinho além daquele otimismo que existia no Brasil, e que hoje encara um processo que já vai aí de 6 anos de crise, associado a 4 anos de não se olhar com carinho para o contrato, que ainda tem aí vamos dizer assim, não vou dizer um tiro de misericórdia, porque se fosse tiro de misericórdia a gente estaria morto, e não estamos. Mas um tiro muito forte, que foi a pandemia, né? No momento em que a gente precisa, como diz o prefeito, animar a festa, né? E é impossível animar a festa com restrições à circulação. Que fatores são esses, né? Aí, feito essa introdução, todo esse conjunto, né, Isadora, de obras que foi pensado para a região, foi pensado nessa lógica. Foi pensado numa lógica de vamos refazer toda a infraestrutura do zero, nós vamos ter uma operação toda especial, separada, né, selecionada numa área especial, não à toa é a área de especial interesse urbanístico para a qual foi feita toda uma legislação, mas ele também passou aí, já se vão aí desde 10 anos, vamos arredondar, de vivência, ou seja, ele já amadureceu um pouquinho. Sim. E ele já deu seus recados, né? Assim, então, um dos recados olha, algumas pernas precisam, né, ser reforçadas. A questão do residencial é uma questão importante, ou seja, ela deveria ter andado naquele momento, talvez junto com algumas preocupações de instalação comercial. Por quê? Porque a gente teria mais gente andando. Mas isso é um aprendizado que um contrato, como ser vivo, vai te dando, e você que tem que ir sentando para discutir e resolver. Infelizmente, na gestão anterior, houve uma preferência muito grande por judicializar todas as discussões. Uhum. Então, isso cria um peso administrativo imenso, um custo administrativo imenso, custo mesmo, custo financeiro, custo de homem-hora, né, e custo de tempo que a gente poderia estar, né, já com outras coisas realizadas. Novamente, não vou insistir nisso, até porque o objetivo não é necessariamente tentar voltar isso, mas olhar para frente e dizer assim, o que a gente precisa ajeitar, ajustar nesse contrato para que ele flua. Essa é a nossa missão hoje. Então, alguns recados. A adequação desse escopo de obra, a gente tem que ajustar para ele fluir. Para quê? Para que o meu maior investidor ali no fundo, que está, né, cheio de CEPAC, entenda que esse movimento está acontecendo, essas CEPACs comecem a acontecer e o projeto flua. Então, a gente precisa dar esse recado, no sentido de que, olha, a gente quer resolver, a gente quer repactuar, vamos repactuar isso em novas bases, numa nova realidade, não temos mais o que tínhamos na época, projeções têm que ser atualizadas, até o próprio VLT é um excelente indicativo disso, para que a gente ocupe isso aqui e todo mundo, todos os participantes desse contrato vejam o contrato deslanchar novamente. Leia-se principalmente Caixa, concessionária e Sedurp. E, no fim, claro, o cidadão, a cidade. A cidade vai ganhar muito com isso. Então, existe esse esforço, de fato, que são contratos muito pesados, você sabe disso, né? Esses contratos, né, dessa magnitude de bilhão, eles envolvem discussões muito grandes, né, juridicamente falando, repactuações difíceis de calcular, processos custosos, mas aí, vamos dizer aí,
né, nem 100 dias de governo, né, nem 90, a gente se aprofundou o suficiente no escopo original, revisitamos todo o projeto, revisitamos tudo aquilo que a gente precisa, por exemplo, fazer inspeção de rede, para ver o status, para ver como elas estão, para ver o que aconteceu depois desses 10 anos, ver onde a gente pode atacar, qual o melhor lugar para a gente atacar primeiro em retomando as obras, principalmente aquelas que a gente não concluiu, né, áreas em que a gente não concluiu. Mas aí, peraí, a gente precisa fazer naquela configuração lá de trás, ou seja, em que a gente zera a pedra e começa uma infraestrutura do zero? Talvez não. Talvez tenha ruas, locais que eu não precise aquela rede de drenagem, né, que eu coloquei naquele primeiro momento. E adequar, aí é uma nova adequação de taxa interna de retorno, porque a situação mudou muito, a Selic mudou, a situação macroeconômica mudou, cambial mudou mais ainda. Cambial, nesse caso, que nem me afeta tanto, afeta mais no VLT, né? Mas assim, o contrato, o que é interessante é o seguinte, Isadora, o contrato prevê isso tudo, prevê essas revisões, prevê essa possibilidade. Agora, como eu falei lá atrás, quando a gente estava conversando, a gente tem uma área de 5 milhões de metros quadrados que 87% da infraestrutura foi feita, e que os demais que faltam estão mapeadas, desenhadas e com projetos prontos. Ou seja, eu sequer preciso de entrar num processo de licitação de PMI, do que quer que seja, para desenvolver estudo para abraçar essas obras, entendeu? Eu consigo, entendo o processo voltando a acontecer, a PPP voltando a acontecer, a gente consegue retomar essas obras logo, entendeu? Poucos lugares a gente vai ter isso. Perfeito. Gustavo, você tocou num ponto aqui que eu acho sensacional e você sempre muito claro, sempre muito protagonista, inclusive nos nossos grupos, e eu acho muito interessante como você aborda essa questão do conflito, da judicialização do conflito, dos custos efetivos desse conflito, e são mesmo enormes. E aí tem mais um ponto que a gente já discutiu também, um aspecto importantíssimo, que são as externalidades negativas desse conflito, né? Para a segurança jurídica, para o descrédito que cai, enfim, o Rio, nesse caso específico, né, em função de decisões que impactam o contrato, e que isso marca a história do Brasil e do investimento no Brasil, né? Infelizmente. Então, realmente é muito custoso. Acho que a partir do momento em que as partes entendem que uma discussão longa, mas para uma negociação é muito mais efetiva, né? É muito menos custosa do que um conflito que, enfim, se estende ou que possa ter impactos totalmente negativos, às vezes até em função de uma decisão exarada, eventualmente por quem nem conheça, das mazelas de se executar essa política pública por meio de uma concessão, por meio de uma PPP, por meio de um arranjo como esse, de fato trazem consequências, enfim, alastradoras, né? E eu acho sensacional que você fala isso, porque eu vou retomar essa sua fala, conectando com a minha próxima pergunta, que foi justamente o contexto no qual nós dois nos conhecemos, a partir do qual nós nos conhecemos, que foi para discutir garantias públicas, motivados justamente por essa grande questão. Poxa vida, se la garantia sou eu, e eu tenho um ambiente de insegurança jurídica que acontece, enfim, não estou criticando especificamente um governo aqui, mas... Não, mas... né? Como que a gente, então, fundamenta, estrutura boas garantias para os pagamentos públicos? E vamos começar pegando a garantia do VLT, para a gente poder falar desse grande projeto que você mesmo mencionou, e que é importante, inclusive, para viabilizar o porto, né? Para viabilizar o transporte até o Porto Maravilha. Então, vamos começar falando por essa garantia que é criativa, que é interessante, para a gente depois entrar mesmo e falar do projeto. Me conta. Lá atrás, quando a gente, né, foi se preparando para a licitação, né, Isadora, já existia esse medo muito grande de uma inadimplência imediata, né, uma possível inadimplência imediata do poder público. E como a garantia principal era um fundo de investimento imobiliário, a liquidez ela é clara, né? O investimento imobiliário é uma coisa que demora a acontecer, que tem que ter o investimento para ele ser rentabilizado. Então foi colocado nessa conta associada da concessionária as 6 contraprestações
públicas, o equivalente a 6 contraprestações públicas do VLT. Por quê? A partir do momento que como você só começa a pagar a partir da operação plena acontecendo, se houver uma inadimplência, você ainda tem 6 meses para sobreviver a esse período, né? E foi de fato o que aconteceu, né? Foi de fato quando houve a supressão do pagamento da contraprestação mandatória, vamos dizer assim, que lá a gente tem 2 contraprestações, né? A gente tem uma contraprestação A, que é obrigatória, e a contraprestação B, que é a contraprestação associada ao risco de demanda. Perfeito. Quando houve a supressão desse pagamento da contraprestação A, da inadimplência da contraprestação A, essa conta foi imediatamente acionada e, evidentemente, ela secou muito rapidamente. Acabou, por sua vez, não sendo alimentada. Por quê? Porque o Fundo de Investimento Imobiliário sofreu das mesmas consequências do setor imobiliário e não rentabilizou na velocidade necessária para que a garantia fosse alimentada, né? A conta fosse alimentada. Aí tem, claro, tem uma crise do setor imobiliário que não aconteceu, né? Não evoluiu esperado, e era uma grande aposta. É sempre uma grande aposta no Rio de Janeiro, né, Isadora, o setor imobiliário. Diga-se de passagem, principalmente aqueles associados à Zona Sul e Barra da Tijuca, né? Perfeito. A gente tem ali o principal terreno do fundo imobiliário, de investimento imobiliário do VLT, é um terreno na Barra da Tijuca, entre Barra da Tijuca e Jacarepaguá, que tem o tamanho é semelhante a quase um Leblon inteiro. Né? É um terreno que é um bairro. A verdade é essa, em número de metros quadrados. Essa velocidade do desenvolvimento do fundo de investimento imobiliário não aconteceu na velocidade de desenvolvimento do projeto de implantação do VLT. Possivelmente, ele tivesse sido empreendido na mesma frequência, na mesma fase, hoje a gente teria uma situação diferente do FI e VLT. Do que hoje a gente tem, que é um terreno cuja há uma dificuldade imensa de empreender por conta da crise imobiliária, mas que naquele momento foi entendido pelos investidores e concessionários como suficiente para entrarem na licitação, né, na PPP. Mas as 6 contraprestações, ou seja, entendido um cenário bastante negativo, vamos dizer assim, aquilo seria o suficiente, né? Hoje, esse fundo ainda precisa performar para poder alimentar essa conta, né? Ele não performou na velocidade necessária. A gente vem aí de praticamente 3 anos de suspensão dos pagamentos da contraprestação A. Então, desde maio de 2018, em maio de 2018, o antigo prefeito entendeu que essa PPP não era interessante para a municipalidade e suspendeu os pagamentos da contraprestação A, que é aquela contraprestação, vamos dizer assim, todas as contraprestações são obrigatórias. Não estou dizendo aqui que tem a contraprestação obrigatória ou não, tá? A contraprestação fixa, né? Uma essencial, fixa, né? Que remunera o investimento que foi feito e que paga a operação. E trágico, né, Isadora? Aí sim vem aquela questão extraordinária que a gente falou ali há uns 15 minutos atrás. Você falou quais seriam essas condições extraordinárias, né, aqui no Porto Maravilha. Talvez no Porto Maravilha alguma coisa do mercado imobiliário, né, dada a dependência desse setor, mas não diria extraordinário, né? Mas no VLT, sim. Aí você tem vem a pandemia, né, no momento justamente em que o VLT, com o número de passageiros transportados, suportava a sua operação. Esse ponto de equilíbrio, né, não vamos dizer um ponto de equilíbrio, mas a remuneração da operação com o ticket estava coberta. Então, assim, às vezes a gente ainda fala, putz, o PPP do VLT, né, até o ex-prefeito usou um termo chulo para definir, mas era uma PPP que chegou a atingir, Isadora, lá no início de 20, né, janeiro, fevereiro 20, 130 mil pessoas por dia. Sim. Não é um projeto pequeno, né? Não é um projeto de transporte pequeno. Claro. Poucos transportes de VLT transportam essa quantidade de passageiros, tá?
Ali você tem Istambul com linhas muito densas, muito densas, de fato. É uma operação bastante impressionante, diga-se de passagem. Algumas operações na França, em Paris, mais na periferia, com esse volume, vamos dizer assim, de passageiros tão grande. Né? Aqui, a gente tem uma das atrações do porto aqui, mais recente, é a Roda Gigante. Né? Serve como exemplo de o que estava acontecendo aí antes da pandemia. Né? A Roda Gigante, em fevereiro, claro que tem férias, teve carnaval, passou de 100 mil pessoas. Caramba! O aquário passou de 150 mil. E essas pessoas todas saem dali, saem do aquário, saem da Roda Gigante e usam o VLT majoritariamente como meio de transporte para chegar no centro, ou chegar no restaurante, ou chegar no... Né? Então, assim, a operação estava, de fato, crescendo. O OPEX, vamos dizer assim, o OPEX resolvido com o ticket era um ponto de equilíbrio que eles já buscavam, os operadores, o concessionário já buscava há muito tempo. E a gente atingiu esse ponto ali em janeiro, fevereiro. Claro, veio a pandemia, complicou um pouquinho mais. Mas, eu diria, bastante, né? Agora, novamente, é mais um contrato que a gente vai ter que passar por ele, assim como do VLT, do Porto Maravilha, olhar essas bases dessa nova realidade, olhar as bases da curva de demanda. Agora sim, também está na mão da prefeitura a integração maior entre os demais sistemas de transporte, os BRTs, diga-se passagem, principalmente o BRT Transbrasil, que vai ser um alimentador super importante de distribuição aqui no centro, para o VLT. Então, todo esse reequilíbrio também já está sendo pensado aqui, né, aqui na municipalidade para que seja feito. Vamos ter que partir de uma nova curva. E isso, diga só, mais um fator que eu lembrei aqui, né, Isadora, de algumas obrigações contratuais que não são só da municipalidade, que deveriam ter acontecido e não aconteceram. A integração tarifária com o governo, com os sistemas de transporte do Estado, né, com o sistema de ônibus metropolitano, com o sistema de metrô, com o sistema de trem. Então, assim, trem metropolitano, sistema de barcas, todos esses sistemas chegam em alguma estação do VLT. Se eles estão integrados, eu não tenho muita dúvida em dizer que a gente tinha atingido a curva de demanda com tranquilidade dentro da banda que existe lá. Sem essas integrações, a gente chegou a 130 mil integrado. Chegar a 200 mil não era algo improvável, não. Sim. Eu ia até te perguntar justamente sobre isso, né? Porque o outro elemento muito interessante da modelagem do VLT diz respeito justamente às questões relacionadas à demanda, mas eu acho que você aqui nos deu uma aula sobre tudo isso e mencionou aqui um ponto que dá o gancho para a próxima pergunta, que trata do pipeline de projetos, né, aí do Rio de Janeiro, tanto os projetos municipais diretamente executados pela prefeitura, por você aí na Sedurp, e todos os demais, né, entidades que participam aí da modelagem, da estruturação e da viabilização de projetos dessa natureza, como também de projetos estaduais, e aqui eu não poderia deixar de mencionar os projetos da SEDAI, porque embora sejam, né, aí conduzidos pela empresa estadual, e também na política estadual, de alguma forma ela espraia efeitos positivos também para o pipeline do município, me parece. Queria até ouvir de você aí dessa infraestrutura de água e esgoto, né, que supre aí algumas necessidades da própria população do município. Então, se você puder comentar um pouquinho, me chamou a atenção porque quando você me fala da integração dos diversos modais, imagino que talvez esse pudesse ser um projeto aqui, já estou inventando, né, Gustavo, que você sabe que claro. se a Vamos gente senta, sai uma lista, né, querido? Então, imaginei que esse também pudesse ser um projeto de investimento interessante para se fazer, né? Enfim, foi pensado no bilhete único de São Paulo, por que não pensar numa integração via uma PPP aí
o Rio, pensar numa clearing, né, dos transportes, enfim, mas já estou aqui viajando. Me conta você é meu entrevistado, a estrela aqui da infraestrutura e do InfraCast, como é que está esse pipeline? Me fala aí. Bom, a gente tem aí uma pauta imensa, né, Isadora, para limpar. Eu não vou querer também aqui entrar na seara da minha amiga, que é a secretária de transporte, né? Claro. Mas acho que você, da Maína Celidoni, que é a nossa secretária de transporte. Mas acho que você super antecipou, né? E eu acho que tem alguns movimentos que você vem acompanhando. A gente tem uma questão muito importante a ser resolvida com os BRTs, né? Já a gente fala um pouquinho de SEDAI também. A gente tem um sistema hoje de BRT que não está funcionando adequadamente, e o mais interessante é que ele já funcionou. Então, assim, as características para ele funcionar estão lá, né? O principal, e aí desse sistema, e a gente vai evoluir nisso, e a gente sabe também que o Estado está evoluindo nisso com o governo, com o BNDES, passa pela bilhetagem. Então, assim, tá no nosso radar. Já começamos uma iniciativa nesse sentido, né? Acho que as pessoas, né, que lidam aqui com infraestrutura têm acompanhado, que a gente, eu digo não ser DURP, claro, que não é nosso papel, mas a prefeitura, né, está fazendo uma intervenção lá no BRT. Não se trata de uma encampação, porque não é a prefeitura encampando o serviço, mas uma intervenção justamente para mapear, entender os números e o que precisa ser feito para que o sistema volte a funcionar. Uhum. Né? Ele não está funcionando a contento, isso é matéria, né, isso é motivo de matéria de televisão diária, uma crítica, o prefeito acaba sofrendo críticas diárias na televisão sobre esse assunto. Só que hoje a gente também não pode adotar determinadas medidas, seja elas de restrição, de punição, né, ao empresário ou ao quem quer que seja, e atrapalhar a vida do cidadão, que é o que está acontecendo hoje, justamente no momento de pandemia, em que o transporte tinha que estar funcionando redondinho, para que a gente tivesse menos lotação, e do jeito que está hoje está um absurdo. A gente não pode fazer isso sem conhecer o que está lá dentro. Claro. Então, assim, a gente tem 3 sistemas de BRT imensos, né? O Transoeste, o Transolímpico, futuramente vai ter o Transbrasil, já tem o Transcarioca, né? Alguns deles com mais de 300 mil pessoas por dia, que precisam de uma grande adequação. Essa adequação vai ser conhecida a partir do momento que a prefeitura entrar nessa operação, conhecer os números, conhecer o OPEX, né? Conhecer o custo de operação. Tem sempre essa alegação de que tem uma questão do diesel que tem um impacto forte, da pavimentação, assim. Há razões de todos os lados, mas se a gente não aprofundar no número, a gente não vai poder fazer nada, né? Claro. Então a gente está indo, sim, vai ter que atacar a questão da bilhetagem, sim, quando eu digo atacar, vai ter que entender essa bilhetagem, eventualmente ter um sistema, estudar a ter um sistema municipal, sim, sob a nossa gestão. Isso é uma coisa que inevitavelmente tem que ser estudado. Possivelmente até uma regulação, né? Regular bem esse contrato. Aí sim, fazer um contrato, novamente, essa concessão, né, que está aí dos sistemas de transporte urbano, de ônibus, né, Isadora, ele também, novamente, ele está com 11 anos de vida. Sim. Ele foi feito em 2010, antigamente não existia nada disso, era uma permissão, eram termos precários, não existia uma concessão de serviço. Permissão é um negócio, você, enfim, sabe disso muito, qualquer um aqui sabe que é uma precariedade absurda e que com isso você altera essas linhas aí com uma frequência, sofriam interferências, né, o tempo inteiro. Claro. Então hoje essa concessão hoje ela tem 11 anos de vida, então também nos permite entender aquilo que funcionou e aquilo que não funcionou. E não funcionou, vamos refazer. Então o nosso trabalho também né, principalmente aí o trabalho da secretária Maína, fazer esse sistema voltar a funcionar, porque ele já funcionou. Desafio, hein? Um desafiaço, super desafio. Tá bem endereçado lá.
Mas tem uma vontade imensa do município de resolver, claro. Tem um grupo de pessoas muito interessante envolvidos nisso, para achar a solução. Do ponto de vista aí da SEDAI, a ansiedade minha é absurda, né? Assim, pô, será que agora vai, né? Isso é um pouco lá, igual eu me lembro do dia da implosão da perimetral, né? Na véspera, assim, eu falei, pô, será que implode mesmo essa perimetral, né? Eu tava lá convidado para ir assistir, né? E eu falei, pô, a gente acordou 4 e pouca da manhã para ir cedinho, aquela coisa toda. Eu falei, será que esse troço, né? Agora vai, né? Agora de rua. Então, assim, a concessão da SEDAI pra gente, Isadora, aí, claro, existem N pontos de vista, né? Claro. Foi feita lá uma modelagem, né, capitaneada pelo BNDES, pelo governo federal, que entendeu por bem a privatização completa, né, da empresa. A gente aqui pelo lado do município, na época, lá em 2011, mais ou menos, fez uma concessão de uma fatia da cidade, a área de planejamento 5, Sim. que é a zona oeste da cidade. Perfeito. É uma área que tem 2 milhões de habitantes. E a SEDAI continuou, né, responsável pelo serviço de água, né? A municipalidade, né, quer dizer, a concessionária, né, fazia todo o serviço comercial e a coleta do esgoto, do esgotamento sanitário. Eu entendo que depois de a gente ter discutido tanto tempo, né, eu digo a gente Brasil, né, Sim. a gente discutido tanto tempo um modelo, né, a gente conseguiu chegar num modelo, né, de titularidade, institucional, em que você teve um projeto, não só aqui, aí não estou falando de Rio de Janeiro, não, estou falando de outros, né, São Paulo então nem se fala, São Paulo fez PPP, fez concessão de montes, né, de saneamento, em que os players entenderam que aquele modelo legal era suficiente para eles apostarem numa concessão de longo prazo. Então, assim, eu acho que o arcabouço jurídico a gente tinha. Assim, eu acho que a gente tinha, e é um modelo que funcionava. Né? A AP5 que funciona. Né? A AP5 deu um salto de cobertura bastante grande nesse período. Não estou falando aqui, claro, porque eu trabalhei no projeto, mas assim, é fácil ver em números, né? Eu tive uma participação, mas eu era início da minha participação na prefeitura, né? Foi quando eu comecei a aprender sobre esgotamento. O processo estava lá super bem conduzido pela EBP, na ocasião, a antiga estruturadora brasileira de projetos. Na época tinha o Elcio à frente, o Elcio Tokesh, e conduziu um projeto que a gente conseguiu alinhar os interesses da municipalidade do estado com muita clareza, né? Perfeito. E super interessante, Isadora, não é um contrato, ele é um contrato já, vamos dizer assim, né? Tanto o tempo passa rápido, vamos dizer assim, dos antigos, né? É outro contrato que a gente pode dizer que tem 10 anos de vida. Sim. Ele tem algumas discussões, pleitos, mas é um contrato que flui sem grandes solavancos, né? Solavancos, sem grandes pedidos de reequilíbrio. Ele está acontecendo e ele tá fluindo. Sinal de que foi muito bem redigido lá pela equipe da época. A privatização em si, para a gente, reflete na velocidade que a gente vai ter um sistema de qualidade finalmente entregue para o cidadão. Essa é a expectativa da municipalidade, né? Aqui, falando da minha pequena área, então, nem se fala porque eu estou banhado pela Baía de Guanabara. Então, o impacto disso inclusive para o turismo, né? Até você citou o turismo aí há alguns minutos, é imenso. A expectativa é que a gente consiga, dado que é Rio de Janeiro, dado que a cidade do Rio de Janeiro está dentro do processo, e a cidade do Rio de Janeiro é a grande alavanca da SEDAI para cobrir, inclusive, os outros municípios, a gente espera que o avanço aqui seja mais rápido, né?
a gente ainda tem aí algumas áreas que carecem de uma aceleração no saneamento, principalmente, dado que há uma concessão lá na Zona Oeste, a gente ainda tem algumas áreas na Zona Norte muito carentes, sem falar no entorno que afeta a gente, né? Nova Iguaçu, São Gonçalo, municípios gigantescos cuja taxa de cobertura aí beira o 0, 10%, nem isso. Pois é. Querido, olha só, infelizmente, a gente tem que terminar uma entrevista como essa. Pensa só, o que eu faço? Porque para mim a gente estendia aqui noite afora, conversando aqui sobre todos os detalhes, todas as questões relacionadas a cada uma das estruturações. Mas eu sei que tem um ponto super interessante que você, enfim, tem aí falado e concedido entrevistas bacanas que dizem respeito ao Porto Maravilha, só para a gente fechar o ciclo e aí você poder dizer também o que você vislumbra para os próximos tempos aí para o Porto, que é de trazer um uso bem misto aí para o solo, né? Para esse planejamento do Porto Maravilha, trazendo inclusive moradia, né? Habitação popular aí para a região. Então me conta isso e conta o que você espera para o Porto para os próximos tempos, para a gente, infelizmente, encerrar, meu caro. Vamos lá. Não, é super oportuno até a gente voltar para o Porto para poder concluir, né? A gente, depois de muitos anos, Isadora, vamos dizer precisamente desde 2015, foram vendidas as primeiras CEPACs para um residencial na região. Numa região lá mais perto da rodoviária. Um empreendimento muito grande, que pode chegar aí até 1.000 unidades. Será realizado em 3 etapas, né? Uma de 400 unidades, uma primeira de 400, uma segunda de 400 e uma terceira de 200 unidades. Mas é a primeira negociação de CEPAC e o mais interessante, residencial desde 2015. Isso também é um sinal interessante de que, além do fato de existir uma demanda, existe também o interesse da Caixa, né, que é a detentora das CEPACs, a maior parte das CEPACs, e por conseguinte, né, fundiadora aí fundiadora do fundo não, mas a nossa patrocinadora via fundo, né, a patrocinadora da região via fundo, de negociar essas CEPACs. Então, assim, chegou-se, o que é importante, depois de tanto tempo, chegou-se uma equação que viabilizou, inclusive, um prédio residencial que a metragem quadrada é mais barata que um prédio comercial. Então, se virou para o residencial, é bastante interessante. A gente aqui, Sedurp, né, que como detentor de alguns terrenos, detentor de algumas CEPACs, também tem tido uma procura residencial, exclusivamente residencial, Isadora. O comercial, o que acontece? Ele demorou muito a ocupar, né, vamos dizer assim, os 3 grandes empreendimentos comerciais aqui, eles ficaram vagos durante um bom tempo, né? A gente tem aqui o Vista Guanabara, o Aqua, o L'Oréal, durante um tempo, e eles agora estão com quase sua capacidade plena, tá? O Aqua com 85, o Vista Guanabara com 100, o L'Oréal exclusivo 100, mas foram processos longos. Com essa questão de pandemia, há que se entender, acho que eles, né, o investidor de um prédio comercial vai pensar um pouco, né? Vai pensar um pouco quanto tempo isso acontece, mas pelo visto o residencial não, até por conta de uma questão de taxa de juro também, aparentemente, né? Uma realidade que está voltando aqui no Rio, não só aqui, mas como em outras regiões. E aqui você tem uma especificidade, Isadora, são terrenos muito grandes. Sim. Então, assim, existe né, a gente está aí, é importante até tomar um pouquinho, mas a gente está aí na discussão do Reviver Centro, né, que está sendo conduzida lá pelo secretário, né, de Planejamento Urbano, o Washington Fajardo, que busca trazer as pessoas para morar no centro. E aí existe uma discussão, olha, mas vocês não têm uma competição? O centro existe, a gente já sentou, a gente conversa muito sobre esse assunto, existe uma complementaridade muito grande. Terreno no centro, a gente tem terrenos menores, né? Não são terrenos com CEPACs, ou seja, que o empreendedor pode construir 120, 130, 150 metros, 90, 120, 150 metros. São geralmente terrenos menores, com recuo e retrofit. Uhum.
E o público é muito diferente também, isso é muito interessante. O que a gente tem visto aqui? Grandes empreendimentos para famílias, porque são empreendimentos que comportam áreas de lazer, etc., numa região muito próxima ao centro, que é uma especificidade que muito próximo ao centro assim, é bastante difícil de encontrar. Associado a isso, a gente tem algumas áreas do Porto que já demonstraram alguma vocação, até pelos equipamentos que foram colocados lá. Então você tem o aquário muito próximo da roda gigante. Sim. Acaba que ali vocacionalmente ficou um programa família. É uma região mais família. Aquela área mais perto do centro, mais próxima ao centro ali, Praça Mauá, você já tem mais todos os tipos. Você tem uma coisa família, coisa museu, mas tem uma coisa muito jovem também. Até acho que muito por conta de bar, por conta de Museu da Manhã. Então, assim, qual é a nossa... além desse mix, né, que a gente fazia a questão residencial viver, crescer, porque até está se mostrando uma vocação para alguns terrenos pontualmente, porque a procura acontece, e aí o mercado está dizendo isso para você. Sim. A gente precisa ter um conjunto também de atrações que gere movimento. Assim, a gente gere pessoas circulando, como já teve em muitas ocasiões aqui, né? Caso da semana de shows que tiveram na Praça Mauá, que deu 1 milhão de pessoas ao longo de 10 dias, por aí, com atrações. Então, assim, tem que atrair essas pessoas para cá. Se você gera atração, e se você traz serviços, né? O Bruno, que está aqui comigo, ele fala assim, pô, mas ficava essa discussão, o que vem primeiro, o serviço, né? O serviço ou o empreendimento? Aí agora teve uma cafeteria que foi lá embaixo do Aqua, já pensando aí na ocupação, botou uma cafeteria bacana lá, uma cafeteria de São Paulo. Eu preciso gerar esse tipo de serviço, esse tipo de movimento para ter gente aqui de manhã, de tarde, de noite, e aí, consequentemente, isso se torna uma área desejável de morar. Claro. Vai ter gente, vai ter iluminação, vai ter segurança, vai ter fluxo de pessoas, e a pessoa está dentro do centro da cidade. Assim, para trabalhar, ou a pé, ou VLT, ou metrô, avião, barcas, etc., está aqui. Então, assim, minha missão nesse misto é isso. É fazer o cidadão, né, a pessoa querer morar, e aí a gente tem todos os públicos pensáveis. A família, que é o primeiro imóvel, né, com criança pequena, ao pequenininho, que é um cara mais solteiro. Enfim, é isso que a gente tem visto, assim, de vocações interessantes em algumas regiões aqui. Com a mistura associada a serviço, né, a gente tem um empreendimento muito interessante que as obras vão começar ainda no segundo semestre, né, que é o Moinho Fluminense, a recuperação do Moinho Fluminense, que vai ter uso misto, comercial, no futuro, né, residencial, com uma integração à Praça da Harmonia, que é uma pérola urbanística aqui da região. Então, esse mix é que vai fazer as pessoas circularem aqui, Isadora. E é o que está no nosso plano. Muito bom, Gustavo. Poxa vida, eu só tenho a te agradecer, presidente da SEDUC, com esse desafio enorme aqui empossado para poder, enfim, destravar o que é necessário destravar, com uma visão moderna, com, enfim, todos esses propósitos, e que você consiga mesmo alcançar, Gustavo. Olha, eu acho que não teria ninguém melhor do que você para poder ocupar esse cargo. Eu te falei isso já, repito aqui para que todo mundo possa ouvir. Olha, sinceramente, parabéns por enfrentar esse desafio de peito aberto, né, e com tanta sabedoria, aí se valendo de todos esses ensinamentos, enfim, que você nos traz aqui para o mundo da infraestrutura. Obrigado. E queria te agradecer muito por ter concedido aí essa entrevista, arranjado um espaço na sua tão concorrida agenda para poder prestigiar aqui os ouvintes do InfraCast. Muito, muito obrigada, Gustavo. Obrigado a você, Isadora. É sempre um prazer. A SEDURP está aqui, portas abertas. Aguardo a questão do alívio da pandemia, né, da gente sair dessa situação crítica que a gente está vivendo aí já há um ano, para que vocês venham aqui, venham nos visitar. Vai ser um prazer mostrar aqui a região para vocês. Aquela parte que vocês talvez ainda não conheçam. Sempre bem-vindos. Perfeito, querido. Muito, muito obrigada, viu? Obrigado. Beijo muito grande. Obrigado,
Beijão.